Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre questões ambientais no cenário atual, no qual nós nos encontramos, tá bom? Bom, existe uma questão, né? Desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, eles andam juntos? Eu tenho como ter um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento sustentável funcionando perfeitamente, tá? Bom, essa é uma questão que nós temos que prestar bastante atenção. Por quê? Porque desenvolvimento econômico parte do princípio que é o consumo, né? Eu estarei utilizando do consumo, da produção, tá? Então, consumo, por ser igual a produção, parte-se do princípio que a maioria dos produtos que nós temos, né? Isso num cenário mundial, tá? Mundialmente falando. Eles são elaborados a partir de uma matéria natural, a partir de uma matéria-prima. Então, ou seja, para termos esse desenvolvimento econômico, eu preciso de produtos, e esses produtos, para serem elaborados, confeccionados, eu preciso de uma matéria natural, ou seja, matéria-prima, que vai ser o quê? Extraída do nosso meio natural. Então, muitas vezes essa matéria, quando ela é extraída, ela acaba se ela não for extraída de uma forma correta, de uma forma devida, acaba sendo um recurso não renovável, né? Então, por exemplo, como nós já vimos, a questão do solo. Quando eu faço um plantio de forma incorreta no solo, ou eu tenho práticas de extração que não são coerentes com aquele tipo de solo, por exemplo, como nós já vimos lá atrás, quase no início do ano, nós temos um grande problema com o solo, né? Porque ele pode se tornar um solo improdutivo, de repente, para a produção agrícola, né? Então, acaba se tornando uma matéria-prima que foi utilizada de forma errada, não houve o manejo desse solo, e aí acaba se tornando um solo impróprio para uso. E isso vai impactar o quê? Diretamente no uso do mesmo, tá? Bom, então, desenvolvimento econômico, né? Ou seja, esse desenvolvimento econômico meio que ele vai bater de frente com o desenvolvimento sustentável, tá? Porque acaba sendo um pouco ambíguo os dois, porque um só pensa no consumo, produzir, produzir, produzir. E o desenvolvimento sustentável parte do princípio que eu tenho que manter. Eu vou usar, mas eu vou ter que usar ele de forma correta para que eu consiga manter ele para as futuras aí gerações, tá bom? Bom, então, lembrando, né, o que o desenvolvimento sustentável ele visa, tá? Então, o desenvolvimento sustentável ele visa manter este equilíbrio entre os recursos naturais, né, a natureza, e o consumo do homem. Ou seja, tem que haver uma relação entre o homem, a natureza, de forma equilibrada. Para quê? Para que as futuras gerações elas possam vir usufruir desses recursos naturais. Porque os recursos naturais, se nós não utilizarmos de forma correta, eles são escassos. Uma hora nós não vamos ter mais. Então, eu preciso ter um uso equilibrado do que a natureza ela vem me oferecer. Ah, professora, então não tem como conciliar, né, desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável? Sim, tem como conciliar, desde que haja um bom investimento tecnológico. Então, quando um país ele resolve investir em tecnologia, ele consegue sim ter outras formas de utilizar os recursos naturais,
fazendo com que haja aí um equilíbrio, tá? Então, por exemplo, um país no qual ele começa a desenvolver em tecnologia, vou usar, dar exemplo, o carvão mineral, tá? Então, o carvão mineral é um recurso não renovável, né? E ele é utilizado para a produção de energia. Quando eu começo a investir nos recursos tecnológicos existentes, eu começo a trabalhar com o que nós chamamos de energia limpa, né? Por quê? Energia limpa, porque o carvão, a queima desse carvão, ele produz emissão de gases, né? Produz a emissão do CO2, que é um gás aí também responsável pelo efeito estufa, tá? Então, claro, então só os gases são responsáveis pelo efeito estufa? Não, né? Como nós já vimos, só para relembrar, o efeito estufa é um processo natural da Terra, que a Terra ela tem que manter um nível de aquecimento, né? Para que haja vida humana, porque senão isso aqui esfriaria muito rápido e seria muito gelado e não teria vida humana. Então, o efeito estufa é um efeito natural da Terra, que dá uma segurada aí nos gases para que a Terra, vamos dizer, fique quentinha e seja propícia aí para a nossa sobrevivência, tá? Só que a emissão dos gases estufa faz com que se intensifique ainda mais. Então, faz com que esse calor ele seja muito mais evidente, né? Então, como nós já vimos, né, anteriormente, lembrando sempre que o efeito estufa é um processo natural da Terra, porém, né, quando o homem ele começa a emitir vários gases que intensificam esse efeito estufa, tá? Para a atmosfera, eu vou ter este processo intensificado. Então, aí eu vou ter esse aquecimento global que nós temos hoje, né? O aquecimento da Terra. Então, hoje, se pegarmos as temperaturas de hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, vocês conseguem fazer um gráfico comparativo e conseguem observar como esquentou a Terra nos últimos anos, tá? Bom, mas só o CO2, que ele é responsável pelo efeito estufa, é o único gás que causa o efeito estufa? Não, nós vamos ter outros gases, né? Por exemplo, o gás conhecido como gás metano, né? Que o gás metano, ele é proveniente do quê? Proveniente da flatulência do gado. E o Brasil é um grande produtor de gado, tá? Bom, fora o metano, nós temos o óxido nitroso, carbonos também, que acabam intensificando esse efeito estufa, e o ozônio também, né? O ozônio, ele também é um dos responsáveis aí pela intensificação do efeito estufa. Então, esses são alguns gases responsáveis aí por intensificar o efeito estufa, tá? Então, por que a gente fala, né, que é preocupante essa intensificação do efeito estufa? Porque ele causa problemas, ele traz consequências que são consequências negativas para nós, né? São consequências negativas para a vida na Terra, né? Então, por exemplo, através do efeito estufa, eu tenho um aquecimento global, eu tendo esse aquecimento global, eu vou ter um degelo muito severo nas áreas polares. Havendo esse degelo das áreas polares, eu vou ter um aumento do nível do mar. Porque as geleiras derretem e elas vão para onde? Aquela água que derreteu vai para o mar, né? Então, eu vou ter o quê? Um aumento do nível do mar. E aí nós vamos ter casos de cidades, principalmente litorâneas, que tendem a desaparecer se aumentar mais aí o nível do mar por conta aí desse degelo, tá? Bom,
também outras consequências, como furacões, tufões, ciclones, desertificação de algumas áreas naturais, o regime de chuvas, ele se torna irregular, então há uma mudança aí no quesito chuvas, lugares que antes choviam pouco, começa a chover muito, e o lugar ele não tem um escoamento, vamos dizer assim, adequado, aí nós vamos ter enchentes, entre outras coisas que acabam impactando, né? Também vou ter problema na produção de alimentos, entre outras coisas. Então, é por isso que se fala tanto dessa questão do efeito estufa, que é nocivo, que é perigoso, que os países eles têm que diminuir a emissão de gases estufa para a atmosfera, né? Porque envolve, gente, muitas questões, né? São várias. Isso aí foram algumas que eu acabei citando para vocês, tá? Então, existem estudos que já comprovam que 51% de toda a emissão de gases do efeito estufa provém da pecuária e dos seus subprodutos, tá? Então, a pecuária, por conta aí do gás metano, ele causa um grande impacto na emissão de gases, tá? Bom, então, como eu falei para vocês no início, como equilibrar isso? Então, quando um país ele investe em tecnologia, nós vamos ter aí um desenvolvimento econômico que visa um desenvolvimento sustentável, ou seja, que visa um equilíbrio, tá? E com isso nós vamos ter a produção do que nós conhecemos e chamamos como energia limpa. Então, um exemplo de energia limpa. Eu substituo o carvão mineral, que é um recurso natural não renovável, por exemplo, energia solar, energia eólica, né? Que são recursos naturais. Estou falando aí de 2 recursos naturais, que são recursos naturais renováveis, tá? Então, esses recursos visam a substituição, por exemplo, do carvão mineral, substituição do petróleo, né? Causando menos impacto negativo para o nosso planeta, tá? Outra coisa que hoje em dia o avanço tecnológico ele vem desenvolvendo, eu não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar e já até devem ter visto em reportagens ou conhecer algumas pessoas que tenham, por exemplo, moto elétrica, carro elétrico, né? Então, isso, esses veículos movidos a energia, eles diminuem o uso do petróleo, né? Então, eu vou impactar menos ainda no nosso meio natural. Percebem a importância de se desenvolver a tecnologia? Eu começo a impactar menos no meio natural, né? Eu começo a ter um equilíbrio, né? Fazendo com que, por exemplo, nesse caso dos gases, haja uma grande diminuição da poluição atmosférica. Então, essas são iniciativas que acabam levando a ter uma relação mais harmoniosa, né, entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável, tá? Então, essa é uma busca crescente, principalmente dos países que já são desenvolvidos nos dias de hoje, né? Que eles são os países desenvolvidos, eles são detentores aí dos grandes avanços tecnológicos. Então, país desenvolvido é sinônimo de tecnologia de ponta. Eles têm uma tecnologia desenvolvida. E o que eles fazem com essa tecnologia? Eles vendem essa tecnologia para os países que são considerados países emergentes ou aqueles países que são considerados subdesenvolvidos. Eles acabam vendendo essas patentes, esses recursos para esses países que não possuem grandes tecnologias para produzir, por exemplo, a energia limpa, tá? Como nós já falamos agora. Bom, então, aqui no Brasil, né, o Brasil ele é considerado um país emergente e o nosso país ele faz parte de alguns acordos para manter o quê? A preservação do meio ambiente, tá? Então, o Brasil ele
faz parte de alguns acordos que visa preservar florestas. O Brasil, ele vende crédito de carbono, porque nós não somos um país considerado um grande poluidor, pelo nosso número de indústrias, pela nossa extensão territorial, enfim, né? Então, o nosso país vende créditos de carbono, tá? Então, o que é o crédito de carbono, tá? Bom, então, então, vamos lá. Crédito de carbono, primeiramente, tá? Como comprar esse crédito de carbono? Bom, o país que visa comprar um crédito de carbono de outro país, então vamos supor que os Estados Unidos, ele é um grande poluidor, como todo mundo já sabe, ele resolve comprar créditos de carbono do Brasil. Então, ele faz o quê? Ele vai ter que investir em programas de conservação e preservação ambiental, por exemplo, aqui no nosso país. Então, os países que compram esses créditos de carbono, eles têm que investir em conservação e preservação ambiental no país do qual ele está angariando, comprando esses créditos de carbono, tá? Então, é um dinheiro que acaba entrando para o país, né, para que haja aí uma manutenção, uma conservação e uma preservação. Então, lembrando que hoje em dia, um grande desafio das indústrias, um grande desafio de grandes países é diminuir a emissão do gás carbônico, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, tá? Então, um crédito de carbono, só para vocês terem noção, um crédito de carbono, ele equivale à representação de 1 tonelada de carbono que deixou de ser lançada, emitida para a atmosfera, né? Então, como fazer isso? Como as empresas podem fazer isso? As indústrias, tá? Podem fazer isso. Substituindo, por exemplo, o combustível fóssil, né? Utilizando outros recursos para a produção de energia para suas fábricas, né? E aí nós vamos ver uma outra coisa com isso, uma diminuição do desmatamento, né? Porque quanto mais floresta é derrubada, mais árvore é derrubada, mais quente vai ficando o planeta. É só a gente parar para pensar no nosso dia a dia. Nós moramos aqui em São Paulo, nessa selva de pedra. Você está andando na avenida principal da onde você mora. Prédios e casas de todos os lados, comércio, asfalto quente, percebe? Um calor incessante, é o que nós chamamos aí de ilha de calor. Aí é diferente se você vai para um interior, onde nós temos ainda uma área verde maior. Você vai sentir a diferença, você vai sentir o ar mais fresquinho, tá? Então, o desmatamento, gente, é muito nocivo também para a vida humana. Então, nós temos aí que conservar, sim, o nosso meio natural, pensar antes de derrubar uma árvore, né? Quanto mais árvores a gente derruba, mais quente vai ficando o nosso planeta, tá bom? Bom, e como nós já vimos em outras aulas, o protocolo de Kyoto, ele visa aí a redução da emissão do CO2 para a atmosfera, e hoje também nós temos o Acordo de Paris, né, conhecido como Acordo de Paris, que ele acaba sendo muito mais amplo do que o Protocolo de Kyoto, onde ele tem mais de 195 países que fazem parte, né, porque eles têm que diminuir a emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa, né? Ou seja, né, não deixando subir mais aí a temperatura do nosso planeta. E para que isso ocorra, para que não suba mais as temperaturas do nosso planeta, é necessário que haja um investimento tecnológico, principalmente para a proteção do meio ambiente. Tá bom, turma? Gente, estarei aqui online na plataforma Teams. Qualquer dúvida, por favor, só me chamar. Responderei vocês pelo chat. Beijos a todos!